ele passa a depender de um jogador que é único e exclusivamente individual. Quando se teve muito um desenho tático, coletivo, um mecanismo muito bem encaixado de ataque do Flamengo, o Michael não era exatamente a peça que melhor encaixava por ali. Ele era um outro tipo de opção. Quando esse time não encaixa, essas peças não encaixam, você tem que pegar essa pecinha de fora, porque só ela está resolvendo, diz muito sobre o seu desempenho atual. Aí fica esse debate agora que começou, o Arrascaeta voltou, o Michael tem que ser bom, tem que ser titular, será que ele é titular na final da Libertadores? Eu acho que se você está pensando em ter o Michael como a última solução, como vocês gostam de falar, a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, é porque esse pacote está um pouco complicado, esse pacote não está funcionando. Você certamente não contratou esse Michael para ser a solução desse sistema ofensivo. Então, por isso que eu falei, a gente até brincava na redação, quando a gente rascunhava ali a pauta, que esse Michael ilustrava muito o que é o Flamengo. Você perguntou do último mês, né? Isso. Então, do último mês, talvez, que o Flamengo começou a degringolar, perder sua base ali coletiva, por situações de lesão, por uma série de outras razões. Às vezes o jogo ali com o Fortaleza, um pouquinho antes, contra o Juventude. O Michael, as pessoas tendem a atribuir muito do momento do Michael ao Renato, né? Eu discordo um pouco disso. O Michael, o momento bom dele, a gente tem que atribuir a ele. É o Michael que mudou a sua mentalidade de uma temporada para outra, que não quis férias, que se preparou. E não quis ser emprestado. Que abriu mão de uma série de situações, que falou que queria jogar com o time sub-20 no estadual, que entendeu qual era o seu papel, entendeu quais eram as suas limitações. O Renato, ele aprimora, ele dá espaço, ele dá campo, ele dá tempo de jogo ao Michael. Agora, é muito do Michael. Só que eu repito, nada contra ele, o Flamengo depende muito dele, é bom que tenha ele por enquanto, Pedro. o outro se encaixa. Agora, só ele é muito pouco para esse Flamengo. Fala, Vitor. Eu acho que tem alguma lógica ainda no que você diz por outro aspecto. Quando o Michael chega, ele vinha do Goiás, ele era um jogador que funcionava num time que jogava no contra-ataque. Sim, então ele trabalhava num pedaço de campo muito longo. Sim. E no Flamengo, ele precisou se adaptar, tem se adaptado, porque o Flamengo geralmente é um time que vai ter um pouco mais a bola no campo de ataque, a resolver jogos num espaço muito curto de campo. E quando ele consegue fazer isso mais vezes, tem a ver com o desenvolvimento individual dele. Se o Renato faz algum trabalho, eu acho que não faz, pelas próprias entrevistas dele, falou que o jogador mal consegue dormir e se alimentar, então não vai ter muito treinamento de treinos de fundamento, coisas assim, vai ser mais na conversa, e isso talvez o Renato possa agregar, porque o Renato era um jogador que resolvia jogos na individualidade muito, e esse aspecto técnico ele conhece bem, individual, né, não o coletivo, individual. Então eu acho que ele pode ter sim uma influência, mas é óbvio que o mérito maior é do jogador. Agora, quando se fala do Michael, óbvio que tem que ser elogiado, mas quando você pensa no Flamengo para jogar uma temporada, para jogar os grandes jogos, ele provavelmente não tem lugar na equipe. Porque com a volta do Arrascaeta, que se entende muito bem com o Bruno Henrique e com o Gabigol, com o Bruno Henrique jogando com mais liberdade para sair da área e ir para o lado, que ele tem mais influência no jogo do que tem no atual sistema do Flamengo. Se o Everton Ribeiro não estiver mal, e aí muito mais um meia do que um jogador com a característica do Michael pela direita, o Michael volta para o banco. Então, o que o Flamengo pode ter de melhor nesse momento com a boa fase do Michael, pensando no futuro? Uma opção melhor para algumas circunstâncias. Teoricamente, não passa disso, William. Mas tem uma justiça a ser feita ao Michael. Ele hoje é mais do que aquela válvula de escape, do bota para correr. Ele é um cara do gol de cabeça. Ele é um cara que o segundo gol contra o Atlético Goianiense, ele participa de uma jogada coletiva. Eu sei que ele está concluindo mais até que o Gabigol nas últimas partidas. Né? Então, sem perder aquela coisa do cara aberto. Ele antes jogava só com o campo que tinha. Ele hoje consegue criar campo. Tem mais espaço reduzido contra uma. Ele evoluiu. Tem valor. Michael não ele evoluiu é só nessa o temporada. Michael que chegou do Goiás, não. Ele evoluiu, sim. E isso tem que ser colocado na mesa. E se ele está rendendo mais do que todo mundo, eu quero ver para tirar ele do time. Não vai ser fácil, não. Será? Fala, Calçade. Eu vejo o Renato, quando o Renato lá atrás falou com os 200 milhões também, quando ele estava no Grêmio, se referindo ao Flamengo, que com o dinheiro do Flamengo ele também teria e traria resultados, eu acho que diz muito sobre esse momento, porque hoje ele pilota essa equipe, que é o Flamengo. E o Flamengo acabou se desorganizando muito com as contusões, em massa. Né? E principalmente de um jogador que a ausência dele mostrou
aquilo que ele é capaz de fazer quando está em campo, que é o Arrascaeta. Né? Ele é a conexão de todos esses setores, ele dá equilíbrio, ele ocupa o lado esquerdo enquanto o Bruno Henrique vai para a área. O Michael já é um atacante mesmo, mas se movimenta muito e tem feito gol, o que é muito importante. Eu, assim, ao contrário do Pedro, eu vejo muito do Renato no Michael, porque o Michael assim, parecia que precisava, às vezes o jogador precisa ouvir, precisa do carinho, precisa do apoio, né? Como diz o professor Manuel Sérgio, antes do chute tem quem chuta. Antes do passe tem quem passa. E precisa olhar o ser humano. Eu acho que o Renato faz isso muito bem. O problema é que quando o time começa a se desmontar em função de perder algumas individualidades que justificam o discurso dos 200 milhões, você começa a olhar mais para o banco de reservas e chamar mais o Renato para a solução. E aí, Renato, qual a solução? E ele ganha uma solução de um jogador que faz o papel dele, assim, independentemente do que esteja acontecendo no Flamengo, o Michael vai lá e faz o papel dele. É impressionante. Agora, a cobrança pelo jogo coletivo, que é o jogo que potencializa as individualidades, né? O bom jogador, num ambiente propício, ele vai render muito mais. Quando o ambiente não está assim tão organizado, ele rende menos. E essa é a grande preocupação que o rubro-negro deveria ter e deverá ter até a final da Libertadores. Tá bom, com todos dentro de campo, como estará o Flamengo preparado para enfrentar o Palmeiras na final? O Palmeiras tem muito menos problemas hoje, até do ponto de vista físico, do que o Flamengo. Então esta reunião no dia 27, pode ocorrer antes, todo mundo junto, vai restabelecer aquele Flamengo ou vai precisar de algo mais? E se precisar de algo mais? O Renato é capaz de oferecer? Então, assim, essa dúvida ela vai ser levada até o dia 27 de novembro agora, na final da Libertadores. Só para complementar, quando eu acho que a evolução do Michael não passa só pelo Renato, não é que o Renato não tenha participação, só que eu acho que atribuir só ao Renato é até pouco, perto de todo um processo que ele construiu de fevereiro, vamos dizer. Então não tem um pouco do Ceni, não? Eu não acho que é do Ceni, não. Eu acho que tem do Michael. Eu acho que tem muito grupo. O Michael é um cara muito querido dentro do ambiente Flamengo, do CT, do vestiário. Tem muito do grupo que pegou ele no colo, ele pelo braço, quando ele mesmo, como ele mesmo abriu essa situação dele, a gente pode falar aqui tranquilamente. Michael é um cara que encarou depressão, Michael é um cara que chamou gente dentro de quarto de hotel para salvá-lo, porque ele pensou no pior. Então, esse grupo pega esse Michael no colo. Esse grupo lá atrás o incentiva. Essa diretoria o incentiva. Não personificaria que seja só o Ceni, que tenha sido só o Domi, que seja só o Renato. Eu acho que tem algo muito mais amplo de abraçar esse cara. E esse Michael, como ele mesmo fala, pela primeira vez se sentiu abraçado, tratado como pessoa, tratado não só como um moleque problemático que corria com a bola, entendeu? Ele passou a ser melhor tratado, com mais carinho, ele começa a superar a sua questão da depressão, a sua questão de estar no quarto de hotel trancado, sozinho, pedindo ajuda. Esse Michael com mais carinho é muito mérito do ambiente do Flamengo como um todo, não só um treinador que esteja de passagem. Eu acho que isso tudo contribuiu. Ele vira mais atleta, vamos dizer assim, no início da temporada. Ele tenta entender muito mais uma função dentro de campo. O Celso toca num ponto interessante, de ser muito mais do que simplesmente jogador que ataca espaço, mas ele é também um cara que cria espaço, num espaço reduzido, ele quebra uma linha, ele busca um passe, ele faz uma triangulação num time que se aproxima e triangula muito pouco, muito menos do que fazia anteriormente. Então, ele começa a ser esse Michael maior. Aí entra a função do Renato, que é o que o Calça toca. Antes da bola tem um jogador. O Renato contribui, o Renato agrega, o Renato tem uma especialidade nessa questão humana, na proximidade com o Michael. Então, ele agrega muito, dá confiança e, pelo caminhão de lesões, dá mais minutos em campo ainda ao Michael. Michael é o único jogador que jogou todas as partidas com o Renato. Então, sim, tem o mérito disso, de se aproximar, de complementar esse trabalho. Só que eu acho que é um ciclo iniciado bem lá atrás, não é só agora. O Renato tem todo o mérito de complementar, de entender, de saber quem é o Michael. Quando ele chegou no ambiente Flamengo, ele entendeu, esse menino precisa de carinho, ele recebe carinho, eu vou dar mais carinho. E a situação de campo me permite dar mais tempo ainda a ele. E aí tudo isso contribuiu.
É aquela história da bola que não entra por acaso. Então, todo esse cenário, sabe, de recuperação, de trabalho e agora de confiança, aí o Michael se tornou esse cara aí da nossa tarde de Michael mais 10. Tem que ter a iniciativa do cara, assim, essa coisa do ajuda-te que eu te ajudarei. Sim. Né? Que é o que a gente cobra de muitos outros jogadores, que eu nem vou citar aqui, mas todo mundo sabe quais são esses jogadores. Cada time grande tem um. Né? Não, mas por que o cara não joga? Por que o cara não joga? Alguns têm até muita chance, a gente fala de técnico, tem jogadores aí devendo muito e sendo escalados seguidamente pelo técnico. Então não pode reclamar de chance, que foi o que, por exemplo, deu... Até o Jesus dava muita chance. O Michael era o 12º titular do Jesus. Depois ele some. Aí o Ceni começa a dar mais espaço e o Renato, sim, aí abraça e ainda incentiva. Mas parte do cara, não tem jeito. Tem que partir do cara. O Michael talvez tenha tido problemas até maiores do que outros jogadores que a gente cobra toda hora aqui. Sim. E deu a volta por cima. É isso, é o cara, tem que partir do cara. Se o cara não entrar na vibe, não há técnico, não há Renato que salve, não há diretoria, não há ambiente, porque só isso não vai funcionar. Como diria e do Michael, isso nós vimos. Aquele famoso filme, né? Eu quero te ajudar, mas para eu te ajudar, você precisa me ajudar. Eu te ajudar. Então, essa via de 300 mãos aí, quem deu o start ali foi o Michael, acho que... Mas tem mérito de todo mundo. Quem quer rir tem que fazer rir, é isso? Aí é você que está dizendo. Mas o Michael está sorrindo. Tá sorrindo muito. E o torcedor do Flamengo tá sorrindo com ele. Tá sorrindo e tá feio, que ele até brinca, né? Quando ele tá feio... Quando ele tá feio, aí o bicho pega. Então, Calçade quer falar aí. O Calçade parece bravo. Eu acho que tem um ponto que o Flamengo, que é fundamental olhar para esse jogo, que é o Flamengo com 9 jogadores daquele time que a gente pode chamar de titular. Tirando o Ramon na lateral esquerda e o Michael. O Renato também precisa. O Michael não é o titular do Flamengo. O titular é o Arrascaeta e o Bruno Henrique, então eles vão jogar. Se o Arrascaeta estiver bem. Senão, talvez o Michael ocupe essa vaga do Arrascaeta. Mas é importante ter um jogador com essa capacidade de alterar uma partida também no banco. Isso é fundamental. E um Flamengo com 9. Então, pensando que daqui a 3 sábados a gente vai estar aqui no Linha de Passe nesse horário falando da final da Libertadores, do campeão Flamengo ou campeão Palmeiras, porque o Palmeiras está muito vivo na final. Né? A final, hoje, tem um caráter diferente da final quando o Flamengo se classificou e o Palmeiras também. A final jogada, cada um no seu campo, no seu estádio, no seu centro de treinamento, dentro das suas circunstâncias, essa final alterou muito o equilíbrio de forças aí. E o Palmeiras não está fora, o Palmeiras não está assim, não é zebra. O Palmeiras tem chance de ganhar. Então o Flamengo, estes 9 dentro de campo para o Flamengo, eles dizem muita coisa. Porque pode ser o Flamengo já voltando a ter o time titular e jogando para poder enfrentar o Palmeiras, não apenas todo mundo se reunindo na porta do departamento médico e indo para o campo, porque aí é muita gente. Então é legal a turma voltando para os jogos e o Renato usando o Flamengo agora também para isso. Eu sei que o Brasileirão é importante e tal, mas cabecinha na final é fundamental.